E hoje eu vim conversar com você sobre fundos imobiliários e eu acredito que está numa das melhores fases para você acumular bons ativos. E eu trouxe um fundo de varejo, um dos melhores do mercado e maiores também, que eu acho que pode agregar muito nos seus conhecimentos para você tomar suas decisões com uma base mais sólida, sem ficar tão refém do que o mercado anda dizendo. E muito pelo contrário, aproveitar esses ciclos de mercado, inclusive os ciclos de baixa, para você ir comprar cotas com desconto. Nós vamos falar hoje sobre o TRX, o famoso TRX F11, tá? Que é um fundo de varejo. Quem investe no TRX está comprando um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, de imóveis reais, né? Você investe em imóveis físicos da linha do varejo, mais para aqueles grandes supermercados. Então, nós temos hoje no TRX 54 imóveis prontos ou em fase de construção, além de mais de 4 imóveis em fase de aprovação de projetos e diligências, dos quais somados totalizam 57 lojas de varejos Big Box espalhadas por 12 estados e 38 cidades brasileiras. Tem também um centro médico hospitalar bastante interessante para o tratamento oncológico, localizado no centro de São Paulo, tá? Acumulando uma área bruta locável mais de 560 mil metros quadrados. É bastante terreno. Interessante também de trazer esse fundo, que grande parte dos seus imóveis, 84% do portfólio está localizado nas regiões metropolitanas das diferentes capitais. Então veja, é um fundo imobiliário bastante grande. Se nós formos olhar em termos de patrimônio, aqui nós temos 2 bilhões de reais em patrimônio. E o valor de mercado está muito próximo, por quê? Pelas qualidades desse ativo, ele não vai ser negociado com tanto desconto quanto nós temos visto aqui, né? Ele tem hoje 16 inquilinos, 54 imóveis. A maioria da carteira dele dos imóveis estão locados pela inflação, 97% está associado ao IPCA. Outro ponto que é muito legal, pessoal, de trazer é o tipo de contrato. 93% dos contratos são contratos atípicos. Esse contrato atípico quer dizer que se o inquilino desistir do imóvel, ele tem que pagar todo o restante daquele contrato que está vigente. E ainda são contratos de longuíssimos anos. Nós temos na carteira contratos de 20 anos, por exemplo. Então veja a solidez com que o TRX vem construindo esse portfólio, né? Ele conta também com vacância física e financeira extremamente baixas e ele vem ali sendo negociado na casa dos R$100 por aí, né? Então a gente percebe que quando olhamos para a carteira dos principais inquilinos, nós temos o Açaí, Grupo Mateus, Pão de Açúcar, o Albert Einstein, Leroy Merlin, né, a Obra Max, a Decathlon, o Extra, o Sam's Club, o Carrefour e outros menores ali, até rede de academia também tem nele, tá? A maior parte. 26 imóveis estão localizados na cidade de São Paulo, mas tem uma segmentação ali espalhada por todo o território nacional que é bastante interessante. 31% da carteira está com o Grupo Açaí, né? Interessante. Outro ponto também que a gente deve olhar no fundo imobiliário é a alocação dos seus recursos, né? Os recursos, ele tem também, além desses imóveis, ele tem outro fundo imobiliário que também é de varejo, que entra no mesmo grupo, tá? Tem o EVBI, tem também um pequeno caixa que está ali rendendo renda fixa e outros fundos imobiliários também, sendo que 94% de toda a sua renda vem do varejo e os 5% da linha de hospitais para tratamento oncológico, tá? Desse varejo, a gente tem 44% atacadista, depois a linha de varejo normal, casa e construção e a área hospitalar, tá, pessoal? Então são esses os tipos de imóveis aí que ele vem. Não vou passar todos aqui, ele tem vários. Depois você dá uma olhada direitinho no relatório gerencial, tá? E o interessante dele também, de trazer essa estratégia, é que ele é um fundo de gestão ativa. Ele não tem somente esses imóveis e vai receber renda deles ad eterno e até findar os contratos. O que ele faz? Ele procura comprar imóveis que estão mais desvalorizados e, com isso, ele espera a valorização do terreno e do imóvel e faz a venda, conforme ele diz também na sua própria carta, né? Alguns imóveis são essencialmente estratégicos, porque podem se beneficiar de forma acentuada da valorização do terreno
no médio e longo prazo, enquanto os outros imóveis são mais táticos, porque estão localizados em regiões não tão óbvias, mas que estão locados para grandes empresas com contratos atípicos de longo prazo, gerando assim interesse em outros investidores em adquirir esse imóvel para a renda. E ter essa gestão ativa em fundo imobiliário de tijolo é muito interessante, porque você recicla o portfólio e com isso você pode ter ali dividendos extraordinários, você pode ter uma receita extraordinária para comprar um outro imóvel que está tendenciosamente mais desvalorizado ainda para poder gerar mais renda, e com isso você vai crescendo também o patrimônio do TRX. Falando em crescimento, ele mostra também um ponto muito importante, crescimento nos seus dividendos. Em 2020, 6,80, 2021, 8,79, depois 10,55, 11,35 e agora, em 2024, até na presente data, R$ 9,27 foi o que ele distribuiu de dividendos. Nos últimos meses, aí, na média de 93 centavos, quando você compra a cota por R$ 103 e ele te devolve 11,49% em dividend yield. Tem uma boa liquidez também, cabe a gente lembrar aqui, e uma valorização de 6,7% nos últimos 12 meses, ao contrário do nosso índice FIX, tá? A média de fundos imobiliários. Ele tem performado positivamente. Também está para entrar em um dividendo extraordinário. Pode ser que aconteça no mês de dezembro, entre 1,80 a 3,50, tá? Além do mais, ele tem um guidance. O que esse guidance? Ele já prevê os dividendos para os próximos meses aí, entre 90 e 93, já é prometido. Então você sabe que você comprando a cota do TRXF11, você vai receber mais ou menos essa quantidade de dividendos, fora os extraordinários. Quem investiu no TRX nos últimos anos, desde o seu início lá, no primeiro semestre de 2020, está com uma rentabilidade positiva. Enquanto o IFIX rendeu apenas 1,6% ou a renda fixa 30%, o TRXF11 40,46%, isso considerando a valorização das cotas, mas mais importante, o retorno sobre os dividendos acumulados e reinvestidos. Então, pontos importantes para a gente atualizar aqui no TRX. Então, você sabe que ele é um fundo imobiliário de tijolo que tem mais de 50 imóveis locados para vários inquilinos da área do varejo, do atacado, linha hospitalar, e com isso ele vem reciclando esse portfólio. Então, o que tem acontecido nos últimos meses com o TRX? Olha só, dia 23 de outubro, ele comprou um outro terreno para fazer uma locação, que ele já tem um contrato build to suit. E o que é esse build to suit? Ele comprou para construir esse imóvel conforme o inquilino quer, nas especificações da Obra Max, tá? Que é um atacado de construção, e é um contrato, pessoal, de 20 anos, tá? Valor da obra, R$ 106 milhões, e o TRX já desembolsou 34 milhões para aquisição desse terreno, tá? O valor base do aluguel está sendo corrigido pelo IPCA desde a assinatura do BTS, que é o Build to Suit, em outubro de 2023. Então ele já vai ali recebendo um aluguel mensal provisório. Qual que é a ideia de ter comprado esse terreno para construir esse contrato Build to Suit para o Obra Max? É o seguinte, aumentar o cap rate do fundo imobiliário, né, a taxa de retorno, aumentar a diversificação da carteira com mais um inquilino diferente, então isso melhora a saúde financeira, tá? Um aumento percentual da receita vindo de contratos atípicos, que eu já te falei também, o aumento do prazo médio dos contratos também, mais 1% que ele aumenta isso daí, e uma diversificação regional, tá? Investindo em uma nova cidade localizada na segunda maior região metropolitana do Brasil, que é bastante interessante. Outro ponto que ele vem fazendo é desinvestindo, né, vendendo alguns ativos e comprando vários outros. Isso ao longo do ano, tá, pessoal? Não é só nesse mês, não. Ao longo do ano ele vem fazendo essas compras e revendas e tal. Com isso, muita gente fica com receio dele estar se alavancando demais, está tomando dívida. Mas aqui a gente tem uma outra estratégia do fundo. O que ele fez? Ele tinha um CRI mais caro, o IPCA mais caro, ele pegou um outro CRI para pagar esse CRI antigo e trocou por esse CRI atual que tem juros um pouco menor, entendeu? É como se ele tivesse pegado o empréstimo mais barato para pagar um empréstimo mais caro. Então essa é uma sacada muito interessante da gestão. E muita gente olha meio com o olho torto para o TRX, por quê? Ele tem ali dos seus 2,7 bi de ativo, 827 milhões de reais em dívidas, que soma 16% da carteira, né, com IPCA mais 6%. E isso pode trazer preocupação para alguns investidores. Só que, segundo aqui a gestão, ele vem trazendo um fluxo de amortização muito saudável para o fundo, que com o passar dos anos, ele vai fazendo o pagamento dessas dívidas, e com isso as dívidas, obviamente, elas vão diminuindo.
E vejam, ele fez até uma projeção aqui especial para esse relatório, né, onde no mês de novembro de 2024 ele tinha 482 milhões em caixa, guardadinhos lá, e ele fez essa projeção de pagando essas dívidas até dezembro de 2025, ou seja, para os próximos 12 meses, ele ainda teria 50 milhões em caixa pagando essas dívidas. Então, o fundo está com uma alavancagem, mas eles vêm com caixa para poder ir pagando essa alavancagem aos poucos. Não tem necessidade de pagar tudo de uma vez, porque aí o fundo fica com dinheiro para fazer essas negociações. Entendeu a jogada? Aqui no gráfico de baixo você consegue perceber isso. Que em 2024, 29% de alavancagem, mas tende a ele ir a zero aí em 2041, se você segurar suas cotas até lá. Né? Será que isso vai acontecer? Não sei. Hoje, com 11,5% de dividend yield, ele custa R$103. Do decorrer de toda a sua vida, ele está performando negativamente, se você for olhar só cota, sem redistribuição dos dividendos ali, sem reaporte, né? Menos 11%, e ele tem os pontos de oportunidade mais interessantes, chegando a alguns momentos custar abaixo dos R$100 aí, mas isso é um pormenor, né? A gente não fica olhando muito isso, então é isso que eu quis trazer para você sobre o TRX, que é um fundo para a diversificação da sua carteira de investimento aí, mas ele é um fundo de tijolo, tá? Mais voltado para varejo, não é laje corporativa e não é logística, ele é grandes supermercados, grandes atacadistas, grandes redes, tá? Muito grande, ele vem com vários inquilinos, melhorando a sua carteira, gestão ativa, reciclando o portfólio, aumentando dividendos, sendo negociado num preço justo, pagando dividendos com guidance projetivo, você já sabe quanto que pelo menos você já vai receber daqui nos próximos meses, e ele não é um fundo tão descontado, por quê? Porque o investidor vai olhar isso e vai ver os pontos positivos. Eu, particularmente, não é sugestão de investimento de forma alguma, gostei bastante, é um dos fundos muito interessantes que nós temos na Bolsa de Valores. Não vou investir nele porque não tem espaço na minha carteira de dividendos, tem muitos ativos já, não tem como ficar colocando mais, porque eu tenho que consertar a minha carteira pessoal que está meio bagunçada. Vai sair vídeo da minha carteira pessoal e de tudo que eu tenho feito para poder reorganizá-la. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, e mais eu me organizo melhor nos meus investimentos e mais informação trago para vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Ativa o sininho, porque tem vídeo todo dia, você vai ficar super atualizado. Não é só fundo imobiliário, não. Ações, FIINFRAs, tem FIAGROS também, renda fixa, macroeconomia. Você vai ficar inteirado de tudo aqui, sem viés nenhum, com nada. Beleza, pessoal? Deixa seu comentário para mim sobre o TRXF, eu quero muito saber se você tem na sua carteira, tá? Se você aqui que é um investidor classe média também tem ele na carteira, vou ficar feliz em saber e conversar com você nos comentários. Por fim, clica no botão seja membro, seja parte da família ICM, ajude o canal a crescer, me ajude a me doar mais por vocês aqui, fazer vídeos cada vez melhores, gastar mais tempo com pesquisas e trazer sempre atualizações e trazer aqui as suas sugestões de forma em vídeo bem explicadinha, tá? Pessoal, que hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, eu te vejo no próximo vídeo, até mais.